gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô de volta então pra mais um episódio do quadro que eu criei aqui no canal faz algum tempo, chamado Café das 5. Já estou aqui novamente com o meu café pra mais um vídeo pra gente conversar sobre algumas coisas. Caso você não conheça, esse quadro é meio que uma coisa que eu criei assim pra mais ou menos que funcionar como se fosse um fluxo de consciência, em que eu sento aqui na frente da câmera e começo a, enfim, jogar pra fora, sabe? Essa torrente de coisas que eu penso sobre alguns assuntos, sobre a minha vida mais especificamente. O primeiro tema foi sobre o meu gosto literário, que sofreu umas mudanças ao longo do tempo. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card pra você conferir. E um outro tema que eu achei pertinente trazer aqui pro canal foi sobre a minha vida ali de vegetariana, sabe? A minha mudança já há 2 anos em que eu parei de comer carne. Hoje, em específico, eu vou falar então sobre a Itália, que é uma coisa que eu tenho, sei lá, tenho sentido mais vontade de conversar com vocês, sabe? Se você é novo aqui pelo canal, você não deve saber ainda, mas eu tenho, assim, uma paixão desmedida pela Itália. Eu sempre tive muita vontade de conhecer, na verdade, não sempre, não foi desde sempre, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, mas hoje em dia um dos grandes sonhos, assim, da minha vida, de ir pra fora do país, sabe, de conhecer outros lugares. Enfim, eu tenho o sonho de conhecer muitos lugares, mas a Itália é o número 1, então eu vou conversar sobre esse sonho com vocês aqui hoje. Bom, eu sempre fui muito, desde criancinha, muito apegada à minha avó materna, sabe? Eu sempre tive muito contato com ela, a gente sempre foi muito grudada. E desde muito criança eu lembro de ver a minha avó falando muito sobre como Veneza era lindo, sabe? O sonho dela, assim, de visitar Veneza, de como ela achava linda a Piazza San Marco, de como ela achava lindo, assim, sabe? Aquela cidade toda submersinha, com as gôndolas ali no meio, quando eu ainda nem sabia o que era, sabe, Itália, e o que era, muito menos ainda o que era Veneza. Eu não entendi o que era isso, mas enfim, eu tenho muitas lembranças, assim, da minha avó falando muito bem de Veneza e sobre como Veneza era linda e sobre como ela gostaria de conhecer. Ela faleceu, enfim, sem conseguir conhecer, sem realizar esse sonho, mas mesmo que indiretamente ela acabou induzindo esse sonho em mim, tipo, muito indiretamente, porque eu só fui ter o meu contato novamente ali mais profundo com a Itália muitos anos depois, que foi quando eu tava no ensino médio, que foi quando eu comecei ali a ter aulas mais detalhadas sobre história da arte e sobre como a Itália sempre foi muito presente, sabe, na história do Ocidente, como que a Itália foi, sei lá, fundamental, sabe, para a história do mundo ocidental de uma forma geral, mais especificamente, então, Florença ali, né, no campo das artes, que é uma coisa que eu tenho bastante fascínio. E então, na época lá, né, voltando às aulas de história, mais ou menos lá na época do Renascimento, né, o Renascimento artístico que aconteceu em Florença, na Itália, e desde então eu ficava muito fascinada, sabe, com a arte produzida naquela época ali, como tantos anos atrás, sabe, pessoas brilhantes, mentes brilhantes produziam obras tão incríveis, tão detalhadas, tão fascinantes, e que ao mesmo tempo, além de ser bonitas, né, ao mesmo tempo diziam muito sobre o mundo daquele momento, quando o Brasil nem era Brasil ainda. E eu sempre fiquei muito assim, sabe, sonhando com aquela época, imaginando como deveria ser, e sabe, uma coisa que hoje em dia é tão aclamada, como que ela foi construída, sabe, no começo dela. Porque hoje em dia as pessoas chegam pra entrar na Capela Sistina, ou pra entrar no Vaticano, ou pra ficar ali na Fontana di Trevi, ou pra ver outros monumentos grandiosos, sabe, enfim, do patrimônio mundial. E eu fico pensando como será que foi isso no começo, sabe? Porque hoje são muito aclamadas, mas lá no começo como era? Como era pro artista estar ali matutando, pensando, batendo ali, sabe, o martelo em cima do mármore pra poder transformar uma pedra bruta naquela coisa tão perfeita. E isso sempre me fascinou muito. Demais, assim. E tudo isso foi levado a diversas potências, sabe, a mais, quando eu entrei pra faculdade de arquitetura e eu comecei a ter aulas mais aprofundadas sobre os artistas, sobre, enfim, a história da arte de uma forma geral e também a história da arquitetura, e eu fiquei ainda mais fascinada por esse país. É, assim, surreal a questão da cultura nesse lugar, e eu acho que isso conversa muito comigo, sabe? Paralelamente a isso, né, ali a partir da minha adolescência até hoje em dia, eu fui lendo histórias que foram ambientadas nesse lugar, sabe? Pessoas que viajavam pra lá, pessoas que viviam lá, enfim, né? Tem alguns livros que são ambientados na Itália e eu sempre ficava me imaginando no lugar daquelas pessoas, sabe? Conhecendo todas aquelas obras que me chocam tanto, me impressionam tanto.
e vendo as descrições das pessoas naqueles lugares, sabe? Visitando aquelas obras, vendo aquilo tudo de perto, sabe? Assim, isso sempre conversou muito comigo, eu sempre fiquei muito fascinada com tudo isso. E minhas experiências, sabe, conforme eu fui crescendo, tendo contato com essa cultura, com pessoas que viajaram pra lá, minha irmã já foi pra lá, meu cunhado também já foi, voltam falando assim maravilhas. Então assim, eu sempre fui nutrindo assim de pouquinho em pouquinho esse meu fascínio, esse meu encanto por esse lugar que eu tenho tanta vontade de conhecer e ver, sabe, com os meus olhos, ter a minha percepção de estar ali no meio daquelas piazzas, no meio do Coliseu, olhando de frente para a Fontana di Trevi, subindo no domo da Catedral de Florença, que é Santa Maria del Fiore. Então tudo isso, sabe, eu sempre fico imaginando assim na minha cabeça o dia que eu vou estar lá. Acho que eu nem vou acreditar, sabe, acho que eu só vou sentar e chorar no dia que eu chegar lá, porque é uma coisa que realmente me encanta e me chama muita atenção. Eu não falei muita coisa, mas essa é a minha história com a Itália, né? E é por isso então que eu tenho todo esse fascínio, todo esse encanto por esse lugar. É por isso então que eu junto as minhas moedinhas ali no meu porquinho pra poder conhecer esse lugar. E eu espero que um dia eu realize esse sonho, sabe? E num dia não muito, sabe, não muito distante, porque quanto mais a gente vai tendo contato com as coisas, mais vontade a gente vai tendo, sabe? De ter o contato de fato, sabe? Estar ali de fato. E é uma coisa muito surreal. Mas então era isso pra você que tinha curiosidade. Essa é a minha história de amor com a Itália. E eu espero que eu tenha deixado claro pra vocês aí o porquê que vocês me vêm falando tanto de Itália aqui nesse canal. Mas é isso, né? Por isso também que eu tenho estudado italiano sozinha em casa. E por isso também que eu vou fazer vídeos pra vocês, já que vocês me pediram, né? Mostrando como que é esse processo, como que eu tenho estudado sozinha italiano em casa, já que eu aprendi inglês sozinha também. Então é isso que eu tinha pra vocês hoje. Esse era o tema de hoje do nosso Café das 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que você achou sobre o vídeo. Enfim, né? Qualquer coisa que você acha pertinente comentar. E se você gostou do vídeo, deixa seu curtir, que ajuda demais aqui na divulgação do canal. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.